de Alexandre Dumas Filho, A Dama das Camélias, capítulo 26. O que se seguiu àquela noite fatal, você sabe tão bem quanto eu. Mas o que você não sabe, o que você não pode imaginar, é o quanto eu sofri desde a nossa separação. Eu soubera que seu pai o havia levado com ele, mas suspeitava de que você não poderia viver por muito tempo longe de mim. E no dia em que o encontrei, na Champs-Élysées, fiquei emocionada, mas não surpresa. Então, começou aquela sequência de dias em que cada um me trazia um novo insulto de sua parte, insulto que eu recebia quase com alegria, pois além de ser a prova de que continuava a me amar, me parecia que, quanto mais me perseguisse, mais eu me engrandeceria a seus olhos no dia em que soubesse a verdade. Não se admire desse alegre martírio, Armand. O amor que você havia nutrido por mim me abrira o coração a nobres entusiasmos. No entanto, eu não fui tão forte assim desde o princípio. Entre a execução do sacrifício que fizera por você e seu retorno, passou-se um tempo bastante longo, durante o qual tive que recorrer a meios físicos para não enlouquecer e para anestesiar-me da vida na qual me lançava novamente. Prudence lhe disse que eu estava em todas as festas, em todos os bailes e em todas as orgias, não disse? Eu tinha a esperança de me matar rapidamente à força de excessos, e creio essa esperança não vai demorar a se realizar. Minha saúde se alterou inevitavelmente cada vez mais. E no dia em que enviei Mademoiselle de Vernois para pedir-lhe perdão, sentia-me esgotada de corpo e alma. Não vou lembrar-lhe, Armand, de que maneira você recompensou a última prova de amor que lhe dei, e de que forma ultrajante expulsou de Paris a mulher que, mesmo estando tão doente, não conseguiu resistir à sua voz quando lhe pediu uma noite de amor, e que, como uma insensata, acreditou por um instante que poderia voltar a unir o passado e o presente. Você tinha o direito de fazer o que fez, Armand. Ninguém jamais pagou tão caro pelas minhas noites. Então, abandonei tudo. Olympe substituiu-me junto a Monsieur de N e se encarregou, disseram-me, de informá-lo sobre o motivo de minha partida. O Conde de G estava em Londres. É um desses homens que, não dando ao amor com moças, como eu, mais do que a exata importância de um passatempo agradável, permanecem amigos das mulheres que tiveram e não guardam ódio, assim como nunca tiveram ciúme. Enfim, um desses grandes senhores que não nos abrem senão um lado do seu coração, mas que nos abrem os dois lados de sua carteira. Foi nele que pensei imediatamente. Fui encontrá-lo.
Recebeu-me maravilhosamente, mas já era amante de uma mulher da sociedade local e temia ficar comprometido, expondo-se comigo. Apresentou-me a seus amigos, que me ofereceram uma ceia, depois da qual um deles me levou. Que queria que eu fizesse, meu amigo? Que me matasse? Isso iria encher sua vida, que deve ser feliz, de um remorso inútil. Além do mais, para que se matar quando se está tão perto de morrer? Eu passei ao estado de corpo sem alma, de coisa sem pensamento. Vivi algum tempo uma vida maquinal. Depois voltei a Paris e perguntei por você. Soube que havia partido para uma longa viagem. Nada mais me prendia. Minha existência voltou ao que era 2 anos antes de o conhecer. Tentei reatar com o Duque, mas havia magoado demais aquele homem, e os velhos não são pacientes, provavelmente porque têm noção de que não são eternos. A doença se apoderava de mim dia após dia. Eu estava pálida, estava triste, mais magra ainda. Os homens que compram o amor examinam a mercadoria antes de levá-la. Em Paris, havia mulheres mais saudáveis, mais robustas que eu. Esqueceram-me um pouco. Isso foi o que se passou até ontem. Agora estou realmente doente. Escrevi ao Duque pedindo-lhe dinheiro, pois não tenho mais nada, e os credores voltaram, cobrando-me com uma insistência impiedosa. Será que o Duque irá me responder? Pena que você não esteja em Paris, Armand. Viria me ver. E suas visitas me consolariam. 20 de dezembro. Faz um tempo horrível. Neva. Estou sozinha em casa. Há 3 dias tenho tanta febre que não consegui lhe escrever uma palavra sequer. Nada de novo, meu amigo. Todo dia espero vagamente uma carta sua. Contudo, ela não chega. E provavelmente não chegará nunca. Só os homens têm a força de não perdoar. O Duque não me respondeu. Prudence recomeçou suas viagens à casa de penhor. Não paro de cuspir sangue. Oh, se me visse, sentiria pena. Você é bem feliz por estar sob um céu quente e de não ter, como eu, todo um inverno gelado pesando sobre o peito. Hoje, levantei-me um pouco e, através das cortinas de minha janela, vi passar essa vida de Paris com a qual acredito ter rompido completamente. Alguns rostos conhecidos passaram pela rua ligeiros, alegres, despreocupados. Nenhum deles levantou os olhos em direção a minhas janelas. No entanto, alguns jovens vieram pedir notícias minhas. Já uma vez, quando estive doente, você, que não me conhecia, que não havia conseguido de mim senão uma insolência no dia em que o vi pela primeira vez, você vinha saber notícias minhas todas as manhãs. Aqui estou, doente outra vez. Passamos 6 meses juntos e eu senti por você todo o amor que o coração de uma mulher pode conter e oferecer.
Mas você está longe. E você me maldiz e não me vem de você uma só palavra de consolo. Mas é só o acaso que motiva esse abandono. Tenho certeza. Pois se estivesse em Paris, não sairia de minha cabeceira e de meu quarto. 25 de dezembro. Meu médico me proíbe de escrever todos os dias. De fato, minhas recordações não fazem senão aumentar minha febre. Mas ontem recebi uma carta que me fez bem, mais pelos sentimentos nela expressos do que pela ajuda material de que me trazia. Portanto, posso lhe escrever hoje. Era uma carta de seu pai, e eis o que ela continha. Senhora, soube há pouco que está doente. Se estivesse em Paris, iria pessoalmente saber notícias suas. Se meu filho estivesse aqui comigo, diria a ele que fosse obtê-las, mas não posso ausentar-me de C. E Armand está a 600 ou 700 léguas daqui. Permita-me simplesmente dizer-lhe, minha senhora, o quanto estou penalizado com essa enfermidade e acredite nos votos sinceros que faço por seu pronto restabelecimento. Um de meus bons amigos, Monsieur H., irá se apresentar em sua casa, queira recebê-lo. Encarreguei-o de uma missão, cujo resultado aguardo impacientemente. Queira aceitar, minha senhora, a expressão de meus sentimentos mais sinceros. Assim era a carta que recebi. Seu pai é um coração nobre, ame-o muito, meu amigo, pois há poucos homens no mundo tão dignos de ser amados. Esse papel, assinado com o nome dele, me trouxe mais benefícios do que todas as prescrições do nosso grande médico. Esta manhã, Monsieur H. esteve aqui. Ele parecia muito embaraçado com a missão delicada da qual Monsieur Duval o encarregava. Vinha simplesmente trazer-me 1000 escudos por parte de seu pai. Em princípio quis recusar, mas Monsieur H. disse-me que essa recusa ofenderia Monsieur Duval, que o havia autorizado a dar-me essa soma e a entregar-me tudo mais que ainda me fosse necessário. Aceitei esse favor, que vindo de seu pai, não poderia ser uma esmola. Se eu estiver morta, quando você regressar, mostre a seu pai o que acabo de escrever para ele e diga-lhe que, traçando estas linhas, a pobre moça para quem fez questão de escrever aquela carta consoladora derramava lágrimas de reconhecimento e orava a Deus por ele. 4 de janeiro. Acabo de passar alguns dias bem dolorosos. Não sabia que o corpo podia nos fazer sofrer assim. Oh, minha vida passada, hoje pago em dobro por ela. Cuidaram de mim todas as noites. Eu não conseguia mais respirar. O delírio e a tosse compartilhavam o restante da minha pobre existência. Minha sala de jantar está repleta de doces, de presentes de todo tipo que meus amigos trouxeram para mim. Entre essas pessoas, sem dúvida, há alguns que esperam ter-me mais tarde como sua amante. Se vissem o que a doença fez comigo, fugiriam assustados.
Prudence dá de presente os presentes que ganho. O tempo está de congelar. Mas o médico me disse que poderei sair em alguns dias se o tempo continuar bom. 8 de janeiro. Saí ontem em minha carruagem. O tempo estava magnífico. Havia muita gente na Champs-Élysées. Parecia o primeiro sorriso da primavera. Tudo ao meu redor tinha um ar de festa. Eu jamais imaginara que existisse o tanto de alegria, de doçura e de consolo que ontem descobri num raio de sol. Encontrei quase todas as pessoas que conheço, sempre alegres, sempre ocupadas com seus prazeres. Quanta gente é feliz e não sabe disso. Olympe passou numa elegante carruagem que Monsieur Dienne lhe deu. Ela tentou me insultar com o olhar. Ela não sabe o quanto estou longe de todas essas vaidades. Um bom rapaz que conheço há muito tempo perguntou-me se eu não gostaria de jantar com ele e com um de seus amigos que, segundo me dizia, deseja muito me conhecer. Sorri com tristeza e lhe estendi minha mão que ardia em febre. Voltei para casa às 4 horas. Jantei com muito apetite. Essa saída me fez bem. Quem dera me curar. Como a visão da vida e da felicidade dos outros faz desejar viver àqueles que, na véspera, na solidão de suas almas e na sombra de seus quartos de doente, desejavam morrer depressa. 10 de janeiro. A esperança de saúde não passava de um sonho. Aqui estou de novo na cama, o corpo coberto de emplastros que me queimam. Vá oferecer esse corpo pelo qual antes pagavam tão caro e veja o que agora vão lhe dar por ele. É preciso que tenhamos feito muito mal antes de nascer, ou que devamos desfrutar de uma grande felicidade após nossa morte, para que Deus permita que esta vida contenha todas as torturas da expiação e todas as dores da provação. 12 de janeiro. Continuo doente. O conde de Iene mandou-me algum dinheiro ontem, mas não aceitei. Não quero nada desse homem. Foi ele a causa de você não estar perto de mim. Oh, nossos belos dias em Bougival. Onde está você? Se eu sair viva deste quarto, será para fazer uma peregrinação à casa em que moramos juntos. Mas só sairei daqui morta. Quem sabe lhe escrevo amanhã. 25 de janeiro. Já são 11 noites que não durmo, que sufoco e que a cada instante penso que vou morrer. O médico ordenou que não me deixassem encostar uma pluma. Jolie Dupin, que cuida de mim, permite ainda que eu lhe escreva essas poucas linhas. Será que você não vai voltar antes que eu morra? Será, então, que está tudo eternamente acabado entre nós? Acho que se você viesse, eu me curaria. De que adiantaria me curar? 28 de janeiro. Esta manhã fui acordada por um grande barulho. Julie, que dormia em meu quarto,
correu à sala de jantar. Ouvi vozes de homens contra as quais a voz dela lutava em vão. Ela voltou chorando. Vinham confiscar. Eu disse a ela que os deixasse fazer o que eles chamam de justiça. O oficial entrou em meu quarto, com o chapéu na cabeça. Abriu as gavetas, relacionou tudo que viu e não pareceu perceber que havia alguém à beira da morte na cama, que felizmente a caridade da lei me deixa. Ao partir, ele se permitiu dizer-me que eu poderia contestar em até 9 dias, mas deixou um guarda. O que vai ser de mim, meu Deus? Essa cena deixou-me ainda mais doente. Prudence queria pedir dinheiro ao amigo de seu pai, mas me opus a isso. Recebi sua carta esta manhã. Precisava muito recebê-la. Será que minha resposta chegará a tempo até você? Será que ainda conseguirá me ver? Este é um dia feliz, que me fez esquecer todos os outros que tenho passado há 6 semanas. Parece que estou melhor, apesar do sentimento de tristeza que me dominava quando lhe respondi. No fundo, não se deve estar sempre infeliz. Quando penso que até pode acontecer de eu não morrer, de você voltar, de eu tornar a ver a primavera, de você ainda me amar e de recomeçarmos nossa vida do ano passado. Que louca eu sou! Mal consigo sustentar a pena com a qual lhe escrevo. Este sonho insensato do meu coração. Aconteça o que acontecer, eu amava muito Armand e já estaria morta há bastante tempo, se não tivesse para me socorrer a lembrança desse amor. E como que uma vaga esperança de ainda tê-lo perto de mim. 4 de fevereiro. O conde de G esteve novamente aqui. Sua amante o traiu. Ele está muito triste. Amava-a muito. Veio contar-me todas essas coisas. O pobre homem vai mal nos negócios, o que não o impediu de pagar meu oficial de justiça e dispensar o guarda. Falei de você para ele, e ele me prometeu falar de mim a você. Como me esqueci, nesses momentos, de que havia sido sua amante, e como do mesmo modo, ele tentou fazer-me esquecer disso também. Tenha um bom coração. Ontem, o Duque mandou saber notícias minhas, e veio esta manhã. Não sei o que ainda faz esse velho viver. Ficou 3 horas ao meu lado e não me disse 20 palavras. 2 lágrimas caíram dos seus olhos quando me viu tão pálida. Provavelmente era a lembrança da morte de sua filha que o fazia chorar. Era como se ele a visse morrer 2 vezes. Suas costas estão curvadas. Sua cabeça pende em direção ao chão. Seu lábio está caído. Seu olhar está sem brilho. A idade e a dor, com seu duplo peso, sobrecarregam seu corpo extenuado. Não me fez qualquer censura. Parecia até que se alegrava secretamente com o estrago que a doença havia feito em mim. Aparentava orgulho por estar de pé, enquanto que eu, jovem ainda, estava arruinada pelo sofrimento.
O mau tempo voltou. Ninguém vem me ver. Julie fica ao meu lado o máximo que pode. Prudence, a quem não posso mais dar tanto dinheiro quanto dava anteriormente, começa a usar dos compromissos como pretexto para se afastar. Agora que estou tão próxima da morte, apesar do que me dizem os médicos, pois tenho vários, o que prova que a doença avança. Arrependo-me de ter dado ouvidos a seu pai. Se eu pudesse saber que só tomaria 1 ano do seu futuro, não teria resistido a passar esse ano com você. E pelo menos eu morreria segurando a mão de um amigo. É verdade que se tivéssemos vivido juntos este ano, eu não iria morrer tão cedo. Que a vontade de Deus seja feita. 5 de fevereiro. Venha, Armand. Eu sofro horrivelmente, vou morrer, meu Deus. Estava tão triste ontem que quis passar em qualquer lugar que não fosse a minha casa. A noite que prometia ser longa como a da véspera. O Duque tinha vindo pela manhã. Parece-me que a visão desse velho esquecido pela morte me faz morrer com maior rapidez. Apesar da febre ardente que me queimava, pedi para me vestirem e me levarem ao vaudeville. Julie passou-me batom, sem o que eu pareceria um cadáver. Ocupei o camarote onde tivemos nosso primeiro encontro. O tempo todo, mantive os olhos fixos na poltrona em que você se sentou aquele dia e que ontem era ocupada por um tipo grosseiro que ria ruidosamente de todas as bobagens que proferiam os atores. Levaram-me meio morta de volta para casa. Tossi e cuspi sangue a noite inteira. Hoje não consigo falar e mal posso mexer os braços. Meu Deus, meu Deus. Vou morrer. Esperava por isso, mas não podia imaginar sofrer mais do que já vinha sofrendo. E se... A partir daí, as poucas letras que Marguerite tentara escrever estavam ilegíveis. E foi Julie Duprat que continuou. 18 de fevereiro. Senhor Armand, desde o dia em que Marguerite quis ir ao espetáculo, ela ficou cada vez pior. Perdeu completamente a voz e, em seguida, o movimento dos membros. É impossível dizer o quanto sofre nossa pobre amiga. Não estou habituada a esse tipo de emoção e vivo constantemente alarmada. Como eu gostaria que o Senhor estivesse junto de nós. Quase sempre ela delira, mas, delirante ou lúcida, é sempre seu nome que ela pronuncia quando consegue dizer alguma coisa. O médico me disse que ela não viveria por muito mais tempo. Desde que ela está tão mal assim, o velho Duque não voltou mais aqui. Ele disse ao doutor que esse espetáculo lhe fazia muito mal. Mademoiselle Duvernoy não se comporta bem. Essa mulher, que tencionava tirar mais dinheiro de Marguerite e às expensas de quem vivia quase totalmente, assumiu compromissos que ela não pode manter. E vendo que sua vizinha não lhe serve mais para nada, não vem sequer visitá-la.
todo mundo a abandona. Monsieur de G, pressionado pelas dívidas, foi obrigado a retornar a Londres. Ao partir, nos enviou algum dinheiro. Ele fez tudo o que pôde, mas voltaram para fazer as apreensões e os credores só esperam a morte para realizar o leilão. Eu quis usar meus últimos recursos para impedir todos esses confiscos, mas o oficial me disse que era inútil e que ainda havia outras sentenças a executar. Como é certo que ela vai morrer, é melhor abandonar tudo a tentar salvar alguma coisa para a família dela, que nunca a amou e que ela não quis ver. O Senhor não pode imaginar, em meio a que impressionante miséria, a pobre moça está morrendo. Ontem estávamos completamente sem dinheiro. Talheres, joias, cachemiras, tudo está penhorado. O resto foi vendido ou confiscado. Marguerite ainda tem consciência do que se passa em torno dela e sofre de corpo, de espírito e de coração. Grossas lágrimas escorrem por suas faces, tão magras, tão pálidas, que o Senhor não reconheceria se pudesse ver o rosto daquela que tanto amou. Fez-me prometer escrever-lhe quando ela não o conseguisse mais. Então, escrevo em frente a ela. Ela dirige os olhos para onde estou, mas não me vê. Seu olhar já está encoberto pela morte que se aproxima. Todavia, sorri, e todo o seu pensamento, toda a sua alma pertencem ao Senhor. Estou certa disso. Cada vez que abrem a porta, seus olhos brilham. Ela sempre acredita que o Senhor vai entrar. Depois, quando percebe que não é o Senhor, seu semblante retoma aquela expressão dolorosa, se enche de um suor frio e as maçãs do rosto se tornam púrpuras. 19 de fevereiro, meia-noite. Que triste dia o de hoje, meu pobre senhor Armand. Esta manhã, Marguerite sufocava. O médico fez-lhe uma sangria, então a voz lhe voltou um pouco. O doutor aconselhou-a a ver um padre. Ela consentiu. E ele mesmo foi buscar um padre em Saint-Roch. Enquanto isto, Marguerite me chamou para perto de sua cama. Pediu-me para abrir seu armário, mostrou-me um singelo chapéu, uma camisa longa toda coberta de rendas e me disse com uma voz enfraquecida: "Vou morrer depois de me confessar, então quero que me vista com essas coisas. É um capricho de moribunda." Depois me abraçou chorando e acrescentou: "Consigo falar, mas sufoco quando falo. Estou sufocando, preciso de ar." Eu me desfazia em lágrimas. Abri a janela e instantes depois o padre entrou. Fui ao seu encontro. Quando soube na casa de quem estava, pareceu temer ser mal acolhido. Disse-lhe para entrar sem medo. Ficou pouco tempo no quarto da doente e ao sair disse-me: "Ela viveu como pecadora, mas morrerá como cristã." Instantes depois, retornou acompanhado de um coroinha que trazia um crucifixo e de um sacristão
que andava à frente deles tocando um sino para anunciar que Deus ia à casa da moribunda. Os 3 entraram naquele quarto de dormir onde, em outros tempos, soaram tantas palavras estranhas, mas que naquele momento não era mais que um templo santo. Caí de joelhos. Não sei por quanto tempo vai durar a impressão que me causou aquele espetáculo, mas não acredito que até que eu mesma chegue àquele momento, alguma coisa humana possa me impressionar tanto. O padre ungiu com óleos santos os pés, as mãos e a fronte de Marguerite. Fez uma rápida prece e ela estava pronta para partir aos céus, para onde sem dúvida irá, se Deus viu as provações de sua vida e a santidade de sua morte. A partir desse momento, ela não disse mais uma palavra e não fez mais nenhum movimento. Por 20 vezes a julgaria morta se não tivesse ouvido o esforço de sua respiração. 20 de fevereiro, 5 horas da tarde. Está tudo acabado. Marguerite entrou em agonia esta noite por volta das 2 horas. Nunca um martírio passou por semelhantes torturas, a julgar pelos gritos que dava. 2 ou 3 vezes colocou-se de pé sobre a cama, como se quisesse recuperar sua vida, que subia em direção a Deus. 2 ou 3 vezes ainda pronunciou seu nome. Depois, tudo se calou e ela caiu extenuada sobre a cama. Lágrimas silenciosas correram de seus olhos e ela morreu. Então, aproximei-me dela, chamei-a e, como não respondeu, fechei seus olhos e beijei sua testa. Pobre querida Marguerite, eu gostaria de ser uma santa mulher para que esse beijo a recomendasse a Deus. Depois, a vesti como me havia pedido que fizesse. Fui procurar um padre em Saint-Roch, acendi 2 velas para ela e orei na igreja durante 1 hora. Dei aos pobres algum dinheiro que fora dela. Não sei muito sobre religião, mas acredito que o bom Deus reconhecerá que minhas lágrimas eram verdadeiras, minha prece fervorosa, minha caridade sincera e que terá piedade daquela que, morta, jovem e bela, não teve senão a mim para fechar-lhe os olhos e sepultá-la. 22 de fevereiro. Hoje foi o enterro. Muitas das amigas de Marguerite estiveram na igreja. Algumas choravam com sinceridade. Quando o cortejo tomou o caminho de Montmartre, apenas 2 homens o seguiam. O conde de G, que retornara especialmente de Londres, e o duque, que caminhava apoiado por 2 criados. É da casa dela que lhe escrevo todos esses pormenores, em meio a lágrimas e diante da lamparina que queima tristemente ao lado de um jantar, no qual não toquei, como deve imaginar, mas que Nanina fez para mim, pois estou sem comer há mais de 24 horas. Minha vida não poderá aguardar por muito tempo essas tristes impressões, porque minha vida me pertence tanto quanto a de Marguerite pertencia a ela. Por isso lhe dou todos esses detalhes, até mesmo
sobre os locais em que ocorreram, pois receio que, se muito tempo se passar entre eles e o seu retorno, eu não consiga transmiti-los ao Senhor em toda a sua triste exatidão. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!